Musculação como estratégia primária da sarcopenia feminina mais 4-5 direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você sabia que a partir dos 45 anos o corpo feminino inicia um processo silencioso de perda muscular que pode comprometer sua independência e qualidade de vida? A sarcopenia, condição caracterizada pela diminuição progressiva da massa e força musculares, afeta especialmente as mulheres na transição menopáusica, representando um desafio significativo para a saúde pública contemporânea. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, demonstrando como a musculação, quando adequadamente prescrita, constitui a estratégia mais eficaz e segura para prevenir e reverter essa condição debilitante. Descubra as evidências científicas que posicionam o treinamento de força como intervenção indispensável para empresas comprometidas com o bem-estar de suas colaboradoras, gestores de recursos humanos atentos às políticas de saúde ocupacional e profissionais da área médica que buscam protocolos baseados em evidências para a prescrição de exercícios físicos. Resumo: a sarcopenia feminina representa uma condição patológica de elevada prevalência entre mulheres na faixa etária de 45 anos ou mais, caracterizada pela deterioração progressiva da quantidade e qualidade do tecido muscular esquelético, resultando em comprometimento funcional, aumento do risco de quedas, fraturas e perda de autonomia. O presente estudo objetivou analisar criticamente a literatura científica contemporânea sobre a eficácia da musculação como estratégia primária de prevenção e tratamento da sarcopenia em mulheres de 45 anos ou mais, investigando os mecanismos fisiológicos envolvidos, as prescrições ótimas de treinamento e as implicações práticas para a aplicação em contextos clínicos e de promoção da saúde. A metodologia adotada consistiu em revisão bibliográfica narrativa de caráter exploratório, com consulta sistemática às bases de dados científicas indexadas, priorizando estudos primários, meta-análises e revisões sistemáticas publicadas nos últimos 10 anos. Os resultados demonstram que a musculação, quando prescrita com parâmetros adequados de frequência, intensidade, volume e progressão, promove modulação favorável dos marcadores de síntese proteica muscular, atenuação da inflamação sistêmica de baixo grau, melhoria da sensibilidade à insulina e preservação da função mitocondrial. Verificou-se que mulheres na transição menopáusica apresentam respostas adaptativas significativas ao treinamento de força, com incrementos na força de preensão manual, na velocidade de marcha, no desempenho no teste de sentar e levantar da cadeira e na funcionalidade global avaliada pelo Short Physical Performance Battery. Conclui-se que a musculação constitui intervenção não farmacológica de primeira linha para a prevenção da sarcopenia feminina, devendo ser implementada de forma precoce, individualizada e supervisionada, constituindo estratégia essencial para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Palavras-chave: sarcopenia, musculação, treinamento de força, menopausa, envelhecimento feminino, saúde muscular. Introdução. O envelhecimento populacional constitui um dos fenômenos demográficos mais significativos da contemporaneidade, com implicações profundas para os sistemas de saúde, economia e estruturas sociais. Nesse contexto, a sarcopenia emerge como condição geriátrica de elevada relevância clínica e epidemiológica, caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa muscular esquelética e da força física, acompanhada de declínio da performance funcional. A condição foi oficialmente reconhecida como doença distinta pela Organização Mundial da Saúde em 2016, mediante sua inclusão na Classificação Internacional de Doenças na categoria M62,84, consolidando sua importância como alvo de intervenções preventivas e terapêuticas. A sarcopenia apresenta peculiaridades quando analisada sob a perspectiva de gênero. Estudos epidemiológicos demonstram que mulheres apresentam maior vulnerabilidade à condição quando comparadas aos homens, fato atribuído a múltiplos determinantes biológicos e comportamentais.
A massa muscular de pico alcançada pelas mulheres na terceira década de vida é substancialmente inferior à observada em homens, o que determina que, quando iniciado o processo de declínio fisiológico após os 35 anos, as mulheres atinjam limiares críticos de comprometimento funcional mais precocemente. Adicionalmente, a transição menopáusica, tipicamente iniciada entre 45 e 55 anos, constitui evento fisiológico que acelera substancialmente a perda de tecido muscular em decorrência das alterações hormonais abruptas, particularmente a redução drástica dos níveis de estradiol. A prevalência global de sarcopenia varia consideravelmente conforme os critérios diagnósticos adotados, faixa etária estudada e características populacionais. Estimativas indicam que aproximadamente 10% dos indivíduos com mais de 60 anos são acometidos pela condição, com taxas que atingem 21% em homens e 18% em mulheres acima de 70 anos. Estudos específicos conduzidos em mulheres menopáusicas demonstram prevalência de 7,43% no período pós-menopausa, comparativamente a 5,50% observada em mulheres pré-menopáusicas, evidenciando o impacto da transição hormonal sobre a homeostase muscular. Em mulheres na faixa dos 60 anos ou mais, a prevalência de sarcopenia atinge 11,53% em áreas rurais, com variações significativas conforme o status socioeconômico e hábitos de vida. As consequências clínicas da sarcopenia feminina são amplas e debilitantes. A redução da força muscular compromete a capacidade de realização de atividades instrumentais e básicas da vida diária, incluindo levantar-se da cadeira, caminhar em velocidade adequada, carregar compras e subir escadas. A deterioração funcional aumenta exponencialmente o risco de quedas, fraturas osteoporóticas, hospitalizações prolongadas, institucionalização e mortalidade prematura. Do ponto de vista metabólico, a perda de tecido muscular, principal tecido responsável pela captura periférica de glicose, contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. A sarcopenia frequentemente coexiste com outras condições crônicas, apresentando taxas de comorbilidade de 31,4% com doenças cardiovasculares, 26,4% com demência, 31,1% com diabetes mellitus e 26,8% com doenças respiratórias crônicas. Diante desse cenário epidemiológico e clínico, a identificação de estratégias preventivas eficazes, seguras e de baixo custo assume importância crescente. O treinamento de força, também denominado musculação ou resistência progressiva, emerge das evidências científicas contemporâneas como intervenção não farmacológica de primeira linha para prevenção e tratamento da sarcopenia. A American College of Sports Medicine e o International Conference on Frailty and Sarcopenia Research recomendam explicitamente o treinamento de força como componente essencial dos programas de exercícios físicos para adultos mais velhos. No entanto, a especificidade das respostas adaptativas das mulheres na transição menopáusica às diferentes prescrições de treinamento demanda investigação aprofundada para a otimização dos protocolos de intervenção. O presente artigo tem como objetivo geral analisar criticamente as evidências científicas disponíveis sobre a eficácia da musculação como estratégia primária de prevenção da sarcopenia em mulheres de 45 anos ou mais. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar os mecanismos fisiopatológicos da sarcopenia feminina relacionados à menopausa, identificar os parâmetros ótimos de prescrição do treinamento de força para essa população, avaliar os efeitos do treinamento sobre marcadores de massa muscular, força e funcionalidade, e discutir as implicações práticas para a implementação de programas de exercícios em contextos clínicos, ocupacionais e comunitários. A relevância do tema justifica-se pela necessidade de subsidiar profissionais de saúde, gestores de políticas públicas e tomadores de decisão em organizações com evidências robustas sobre intervenções promotoras do envelhecimento ativo e saudável em mulheres. DESENVOLVIMENTO
A sarcopenia constitui síndrome geriátrica multifatorial cuja etiologia envolve interação complexa entre mecanismos intrínsecos ao envelhecimento e fatores extrínsecos relacionados ao estilo de vida. A compreensão detalhada desses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de intervenções direcionadas e eficazes. No contexto específico das mulheres na faixa etária de 45 anos ou mais, a transição menopáusica representa fator adicional de vulnerabilidade que modifica substancialmente a fisiologia do tecido muscular. O envelhecimento fisiológico determina alterações progressivas na arquitetura e função do músculo esquelético. A perda de unidades motoras, estruturas compostas por um neurônio motor e as fibras musculares por ele inervadas, constitui um dos eventos centrais do processo sarcopênico. Com o avançar da idade, ocorre degeneração das junções neuromusculares, fragmentação dos terminais nervosos e morte dos neurônios motores do tipo alfa, particularmente aqueles que inervam fibras do tipo 2, de contração rápida e maior potencial de geração de força. A desnervação resultante leva à atrofia das fibras musculares, redução da capacidade de recrutamento motor e prejuízo da coordenação intermuscular. Estudos demonstram que a expressão do fator de crescimento fibroblástico 2 no microambiente muscular envelhecido promove a ativação anormal das células satélites, células-tronco responsáveis pela regeneração tecidual, levando ao esgotamento prematuro do pool regenerativo e formação de tecido fibroso no lugar do tecido muscular funcional. As alterações hormonais associadas à menopausa exacerbam significativamente os mecanismos de perda muscular. O estradiol, principal estrogênio circulante, exerce papel crucial na manutenção da homeostase muscular mediante múltiplas vias de sinalização celular. O hormônio estimula a proliferação e diferenciação das células satélites, facilitando a regeneração muscular após lesões. Além disso, o estradiol modula o metabolismo proteico, favorecendo a síntese proteica e inibindo as vias de degradação proteica. A redução abrupta dos níveis de estradiol observada na menopausa resulta em desequilíbrio do balanço proteico muscular, com predomínio do catabolismo sobre o anabolismo. Pesquisas demonstram que a administração de estradiol em mulheres no período pós-menopausa precoce reduz os marcadores de degradação proteica, avaliados pela fosforilação do fator de transcrição FOXO3 e pela expressão da proteína MURF1, embora esse efeito pareça atenuado em mulheres com mais de 10 anos de menopausa. A diminuição dos níveis de testosterona e progesterona também contribui para a deterioração muscular menopáusica. A testosterona circula predominantemente ligada à globulina de ligação de hormônios sexuais ou fracamente ligada à albumina, sendo apenas a fração livre metabolologicamente ativa. Com o envelhecimento, observa-se declínio progressivo dos níveis de testosterona livre, que se acelera nos primeiros anos após a menopausa. A testosterona exerce efeitos anabólicos diretos sobre o músculo esquelético, promovendo a ativação das células satélites e antagonizando a expressão da miostatina, proteína inibidora do crescimento muscular. A progesterona, embora seus efeitos sobre a função contrátil muscular sejam menos pronunciados, também apresenta receptores específicos no tecido muscular e sua diminuição contribui para o balanço negativo da homeostase muscular. O hormônio do crescimento e o fator de crescimento insulínico semelhante a IGF-1, constituem eixos endócrinos fundamentais para a manutenção da massa magra corporal. A secreção de hormônio do crescimento permanece relativamente estável nas mulheres até a menopausa, quando ocorre queda significativa. O IGF-1, produzido pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento, atua como potente ativador da via de sinalização PI3K, AKT-mTOR, central para a síntese proteica muscular. A redução dos níveis de IGF-1 associada à menopausa compromete a capacidade anabólica do músculo, contribuindo para a atrofia progressiva. Estudos demonstram correlação positiva entre os níveis circulantes de IGF-1 e a massa muscular apendicular, bem como com medidas de resistência muscular e aeróbia. A inflamação sistêmica de baixo grau, condição característica do envelhecimento e denominada inflamaGAIN, representa mecanismo adicional na patogênese da sarcopenia feminina.
A redução dos níveis de estrogênio na menopausa está associada ao aumento das concentrações de citocinas pró-inflamatórias, particularmente o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6. Essas citocinas ativam a via de sinalização NF-κB, que por sua vez promove a expressão das ubiquitina ligases musculares específicas atrogin-1 e MURF1, enzimas que marcam as proteínas contráteis para degradação pelo sistema proteassomal. A ativação crônica dessa via catabólica resulta na degradação acelerada das miofibrilas e perda de massa muscular. Adicionalmente, a inflamação sistêmica inibe a função das células satélites através da via JAK-STAT, comprometendo a capacidade regenerativa do músculo. As disfunções mitocondriais desempenham papel central na sarcopenia. A expressão do coativador peroxissômico proliferador gama, PGC1-alfa, fator transcricional regulador da biogênese mitocondrial, diminui em 40 a 60% com o envelhecimento, resultando em perda da capacidade oxidativa, acúmulo de espécies reativas de oxigênio e dano ao DNA mitocondrial. A disfunção mitocondrial compromete a produção de adenosina trifosfato, ATP, principal molécula de transferência energética celular, necessária para a contração muscular, e promove a ativação de vias apoptóticas, levando à morte celular programada das fibras musculares. A redução dos níveis de estrogênio na menopausa exacerba a disfunção mitocondrial, uma vez que o hormônio exerce efeito protetor sobre a função das mitocôndrias musculares. O treinamento de força, também conhecido como treinamento resistido ou musculação, consiste na realização sistemática de exercícios contra a resistência externa com o objetivo de promover adaptações neuromusculares e musculoesqueléticas. A American College of Sports Medicine define o treinamento de força como forma de exercício físico que utiliza resistência para induzir contração muscular, resultando em aumento da força, potência e resistência muscular. A modalidade pode ser implementada com diversos equipamentos, incluindo halteres, máquinas de peso, elásticos, bandas elásticas, kettlebells e o próprio peso corporal, oferecendo versatilidade que permite sua adaptação a diferentes contextos e populações. Os mecanismos pelos quais a musculação promove adaptações musculares envolvem processos neurológicos e metabólicos integrados. Inicialmente, os ganhos de força observados nas primeiras semanas de treinamento são predominantemente atribuídos a adaptações neurais, incluindo aumento da frequência de disparo dos neurônios motores, melhoria da sincronização das unidades motoras, redução dos mecanismos inibitórios autogênicos e otimização da coordenação intermuscular. Essas adaptações neurais permitem recrutamento mais eficiente das fibras musculares disponíveis, resultando em maior produção de força sem alterações significativas na massa muscular. Com a continuidade do treinamento, especialmente quando realizado com volumes e intensidades adequadas, ocorre ativação das vias de sinalização anabólicas, particularmente a via mTOR, que promove a síntese proteica muscular e a hipertrofia das fibras. A literatura científica contemporânea fornece evidências robustas sobre a eficácia do treinamento de força na prevenção e tratamento da sarcopenia em mulheres. Meta-análises recentes demonstram que programas de treinamento resistido promovem melhorias significativas na força de preensão manual, com tamanho de efeito moderado a grande, e na velocidade de marcha, com tamanho de efeito pequeno a moderado, em mulheres idosas com diagnóstico de sarcopenia. O treinamento também melhora o desempenho no teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos e reduz o tempo de execução do teste T-MEDIA Indigo, indicando melhoria da funcionalidade global e redução do risco de quedas. A prescrição adequada dos parâmetros de treinamento é fundamental para maximizar os benefícios e minimizar os riscos da intervenção. Estudos de meta-análise com análise dose-resposta identificaram os parâmetros ótimos de treinamento para melhoria da força de preensão em adultos mais velhos com sarcopenia. A frequência de treinamento de 3 vezes por semana demonstrou ser mais efetiva que frequências maiores ou menores, possivelmente por permitir adequado período de recuperação entre as sessões enquanto mantém estímulo frequente suficiente para promover adaptações. A intensidade de 49% de uma repetição máxima, 1 RM, representou o ponto ótimo,
sugerindo que intensidades moderadas são suficientes para produzir melhorias significativas sem os riscos associados a cargas elevadas em populações frágeis. O volume de treinamento, calculado como o produto da frequência, número de exercícios, séries e repetições, apresenta a relação dose-resposta em forma de U invertido com as adaptações musculares. Volumes muito baixos podem ser insuficientes para superar o limiar de estímulo necessário às adaptações, enquanto volumes excessivos podem levar à fadiga crônica e supercompensação negativa. Análises indicam que o volume ótimo para melhoria da força de preensão situa-se em torno de 1.400 repetições por semana, distribuídas em 3 sessões, 6 séries por exercício, 16 repetições por série e 15 exercícios diferentes. No entanto, meta-análises comparativas sugerem que frequências de 2 vezes por semana também produzem melhorias significativas e podem ser mais factíveis para a manutenção da adesão em longo prazo. A duração do programa de intervenção constitui fator relevante para os resultados obtidos. Programas com duração de 19 semanas demonstraram efeitos superiores aos de menor ou maior duração, sugerindo que períodos intermediados permitem acúmulo adequado de adaptações sem que ocorra estagnação ou reversão dos ganhos. Estudos com durações variando entre 12 e 24 semanas, com frequências de 2 a 3 vezes por semana, consistentemente demonstram melhorias na composição corporal, força muscular e funcionalidade em mulheres sarcopênicas. Programas de menor duração, entre 8 e 12 semanas, também produzem resultados positivos, embora de menor magnitude, indicando que mesmo intervenções breves podem ser clinicamente relevantes. A escolha dos exercícios deve considerar a necessidade de estimular os principais grupos musculares e de promover transferência para atividades funcionais da vida diária. Exercícios compostos, que envolvem múltiplas articulações e grupos musculares, como agachamentos, levantamentos terra, supinos e remadas, demonstram superioridade em termos de eficiência e transferência funcional quando comparados a exercícios isolados. Estudos específicos indicam que a inclusão de exercícios de tração no programa de treinamento produz melhorias significativamente maiores na força de preensão quando comparados a programas que não incluem tais exercícios. A combinação de exercícios com pesos livres, máquinas de resistência, elásticos e peso corporal oferece variedade que pode aumentar a adesão e promover estímulos diferenciados ao sistema neuromuscular. As adaptações específicas das mulheres na transição menopáusica ao treinamento de força apresentam particularidades que devem ser consideradas na prescrição. Embora as mulheres respondam positivamente ao treinamento resistido, evidências sugerem que os ganhos absolutos de força e massa muscular podem ser menores que os observados em homens da mesma faixa etária, fenômeno atribuído à anabolresistência, condição caracterizada pela resposta atenuada da síntese proteica muscular aos estímulos anabólicos. A anabolresistência é exacerbada pela deficiência estrogênica, que compromete a função das células satélites e a sensibilidade do músculo aos aminoácidos. Essa constatação reforça a importância de prescrições otimizadas, com volumes e intensidades adequadas, e sugere que estratégias combinadas, incluindo suplementação proteica, possam potencializar os resultados. A segurança do treinamento de força em mulheres idosas com sarcopenia está bem estabelecida na literatura científica. Revisões sistemáticas que incluíram mais de 500 participantes não relataram eventos adversos graves associados à intervenção. Os efeitos colaterais leves, quando ocorrem, são tipicamente limitados a dores musculares tardias de intensidade leve a moderada, que se resolvem espontaneamente após alguns dias de descanso. A individualização da prescrição, considerando a condição física inicial, presença de comorbidades e histórico de atividade física, é fundamental para garantir a segurança e eficácia do programa. A progressão gradual da carga, iniciando com intensidades moderadas e aumentando sistematicamente conforme a adaptação do organismo, constitui princípio essencial da prescrição. A comparação entre diferentes modalidades de exercício demonstra a superioridade do treinamento de força para a prevenção da sarcopenia quando comparado ao treinamento aeróbio isolado.
Embora o exercício aeróbio promova benefícios cardiovasculares e metabólicos importantes, seus efeitos sobre a massa e força musculares são modestos. A combinação de treinamento de força com exercícios de equilíbrio e treinamento aeróbio, denominada intervenção multicomponente, pode oferecer benefícios adicionais para a funcionalidade global e redução do risco de quedas, constituindo estratégia recomendada para mulheres com sarcopenia associada à obesidade sarcopênica, condição caracterizada pela coexistência de perda muscular e acúmulo de gordura. As implicações práticas das evidências científicas discutidas são amplas e aplicáveis a diversos contextos. Em ambientes clínicos, médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física devem priorizar a prescrição de treinamento de força para mulheres a partir dos 45 anos, especialmente aquelas na transição menopáusica. A avaliação inicial deve incluir medidas de força de preensão manual, velocidade de marcha, levantar da cadeira e composição corporal para identificar mulheres em risco ou com diagnóstico estabelecido de sarcopenia. A prescrição deve seguir parâmetros baseados em evidências, com frequência de 2 a 3 vezes por semana, intensidade moderada entre 50% e 75% de uma repetição máxima, volumes progressivos e duração mínima de 12 semanas. Em contextos ocupacionais, empresas públicas e privadas podem implementar programas de ginástica laboral ou academias corporativas que incluam treinamento de força adaptado às necessidades das colaboradoras na faixa etária de risco. A promoção da saúde muscular no ambiente de trabalho pode reduzir o absenteísmo, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras. Programas de educação continuada para gestores de recursos humanos devem incluir informações sobre a importância da prevenção da sarcopenia e as estratégias baseadas em evidências disponíveis. A implementação de programas comunitários de treinamento de força para mulheres de 45 anos ou mais representa estratégia de saúde pública de custo-efetividade favorável. Centros de convivência, academias comerciais e serviços de atenção primária à saúde podem oferecer programas supervisionados, preferencialmente conduzidos por profissionais qualificados, que promovam a adesão em longo prazo. A criação de ambientes de exercício adequados, com equipamentos apropriados para idosos e mulheres na menopausa, e o desenvolvimento de estratégias de engajamento são essenciais para o sucesso das intervenções populacionais. A análise crítica das diretrizes internacionais revela consenso crescente sobre a centralidade do treinamento de força nas recomendações de exercício para adultos mais velhos. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a atividade física em adultos recomendam que pessoas com 65 anos ou mais realizem atividades de fortalecimento muscular pelo menos 2 vezes por semana, além de exercícios aeróbios multicomponentes que enfatizem o equilíbrio funcional. O International Conference on Frailty and Sarcopenia Research estabelece recomendações específicas para o manejo da sarcopenia, identificando o treinamento de força como intervenção base obrigatória, com evidência de alta qualidade sobre sua eficácia para a melhoria da força e funcionalidade. A American College of Sports Medicine, em sua posição oficial sobre exercício e atividade física para adultos mais velhos, recomenda que programas de treinamento de força sejam realizados 2 a 3 vezes por semana, com intensidade moderada a alta, entre 60% e 85% de uma repetição máxima, e volumes que permitam 8 a 12 repetições por série, com 1 a 3 séries por exercício. Essas recomendações, embora gerais, são aplicáveis às mulheres na transição menopáusica, desde que adaptadas considerando a condição física inicial e a presença de comorbidades. A progressão gradual, iniciando com intensidades mais conservadoras e aumentando sistematicamente, é particularmente importante para mulheres sedentárias ou com diagnóstico estabelecido de sarcopenia. A evidência científica sobre os efeitos do treinamento de força sobre a composição corporal em mulheres menopáusicas apresenta resultados consistentes. Estudos controlados randomizados demonstram que programas de 16 a 24 semanas de duração promovem aumentos na massa livre de gordura, redução da percentagem de gordura corporal e melhoria do índice de massa muscular apendicular.
Essas alterações na composição corporal são clinicamente relevantes, pois a massa muscular é o principal determinante da taxa metabólica basal, e sua preservação contribui para o controle do peso corporal e a prevenção da obesidade sarcopênica. A redução da gordura corporal, particularmente da gordura visceral, promovida pelo treinamento de força, confere benefícios metabólicos adicionais, incluindo melhoria do perfil lipídico e da sensibilidade à insulina. Os efeitos do treinamento de força sobre o metabolismo ósseo em mulheres na menopausa constituem área de investigação relevante, considerando a elevada prevalência de osteoporose nessa população. O tecido muscular e ósseo compartilham mecanismos de sinalização e fatores de crescimento, estabelecendo uma relação funcional conhecida como eixo músculo-osso. O treinamento de força promove estímulos mecânicos de compressão e tração sobre o esqueleto, que ativam os osteócitos e estimulam a formação óssea. Além disso, a contração muscular promove a secreção de miocinas, proteínas sinalizadoras produzidas pelo músculo, como a irisin, que atuam sobre os osteoblastos estimulando a síntese de matriz óssea. Estudos demonstram que programas de treinamento de força de alta intensidade, entre 70% e 85% de uma repetição máxima, produzem aumentos significativos na densidade mineral óssea de coluna lombar e fêmur proximal em mulheres pós-menopausa. A relação entre treinamento de força, equilíbrio e prevenção de quedas merece destaque especial no contexto da sarcopenia feminina. As quedas representam causa principal de morbidade e mortalidade em mulheres idosas, estando frequentemente associadas à perda de força muscular, particularmente dos extensores do joelho e flexores dorsais do tornozelo, e ao comprometimento dos sistemas neurosensoriais responsáveis pelo controle postural. O treinamento de força, especialmente quando combinado com exercícios de equilíbrio e propriocepção, melhora a capacidade de recuperação de perturbações posturais e reduz o risco de quedas. A melhoria da força muscular dos membros inferiores permite que a mulher execute movimentos corretivos mais eficientes quando exposta a desequilíbrios, enquanto o fortalecimento dos músculos do tronco contribui para a estabilização da coluna vertebral durante atividades dinâmicas. A análise dos determinantes de adesão aos programas de treinamento de força em mulheres na transição menopáusica revela fatores multifatoriais que devem ser considerados na implementação de intervenções. Estudos de follow-up longitudinal demonstram que taxas de desistência podem atingir 30% a 50% nos primeiros 6 meses de programa, sendo os principais fatores preditivos de abandono a falta de percepção de resultados, a dificuldade de acesso aos locais de exercício, o custo das academias e a falta de suporte social. Estratégias de engajamento que incluem estabelecimento de metas individuais, feedback regular sobre o progresso, treinamento em grupo e o uso de tecnologias de monitoramento da atividade física demonstram eficácia em aumentar a adesão em longo prazo. A prescrição individualizada, considerando as preferências pessoais e o histórico de atividade física da mulher, é fundamental para a manutenção do comportamento de exercício. A integração do treinamento de força com estratégias nutricionais representa abordagem sinérgica para maximizar os resultados na prevenção da sarcopenia. A ingestão adequada de proteínas é essencial para suportar a síntese proteica muscular induzida pelo exercício, sendo recomendada a ingestão de 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilograma de peso corporal para mulheres idosas em treinamento de força. A distribuição da ingestão proteica ao longo do dia, com pelo menos 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade biológica em cada refeição principal, otimiza a resposta anabólica muscular. A suplementação com aminoácidos de cadeia ramificada, particularmente a leucina, e a vitamina D, quando há deficiência, podem potencializar os efeitos do treinamento sobre a massa e força musculares. A combinação de treinamento de força com suplementação proteica demonstra superioridade em relação ao treinamento isolado para aumento da massa muscular esquelética em mulheres sarcopênicas. A consideração das barreiras e facilitadores para a implementação de programas de musculação em mulheres de 45 anos ou mais é essencial para o sucesso das intervenções em larga escala.
Barreiras identificadas incluem crenças negativas sobre o envelhecimento e a capacidade de ganhar força, medo de lesões, falta de conhecimento sobre os benefícios do treinamento de força, limitações de tempo e recursos financeiros, e desconforto em ambientes de academia predominantemente masculinos. Facilitadores incluem o apoio de profissionais de saúde que recomendam o exercício, a presença de companheiras de treino, a oferta de programas específicos para mulheres na menopausa, a disponibilidade de profissionais qualificados e a criação de ambientes acolhedores e seguros. A superação das barreiras requer abordagens educativas que desmistifiquem o treinamento de força, demonstrando sua segurança e eficácia para mulheres de todas as idades. A análise econômica das intervenções baseadas em exercício para a prevenção da sarcopenia demonstra custo-efetividade favorável quando comparada às alternativas de tratamento farmacológico ou às consequências da progressão não tratada da condição. Os custos diretos da sarcopenia incluem hospitalizações por quedas e fraturas, tratamento de complicações como úlceras de pressão e infecções, e cuidados de longa permanência. Os custos indiretos incluem perda de produtividade, absenteísmo e aposentadoria precoce. Estudos de análise econômica demonstram que programas de treinamento de força comunitários, com custos moderados de implementação, produzem economias significativas ao longo do tempo pela redução da incidência de quedas, fraturas e hospitalizações. A relação custo-benefício é particularmente favorável quando os programas são implementados em grupos, com supervisão adequada mas não necessariamente individualizada, e quando promovem adesão sustentada em longo prazo. As perspectivas futuras de pesquisa na área da prevenção da sarcopenia feminina mediante treinamento de força incluem a investigação de novas modalidades de exercício, como o treinamento elástico, o treinamento em circuito e o treinamento com kettlebells, que podem oferecer alternativas acessíveis e de baixo custo à musculação tradicional. A aplicação de tecnologias digitais, incluindo aplicativos de prescrição de exercícios, realidade virtual para treinamento de equilíbrio e dispositivos vestíveis para monitoramento da atividade física e da qualidade do sono, representa fronteira promissora para aumentar o alcance e a eficácia das intervenções. A identificação de biomarcadores que permitam predizer a resposta individual ao treinamento de força possibilitará a personalização das prescrições, maximizando os resultados para cada mulher. A investigação dos efeitos do treinamento de força sobre desfechos de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde, ampliará a compreensão dos benefícios holísticos dessa intervenção. Conclusão: a sarcopenia feminina na faixa etária de 45 anos ou mais constitui condição de elevada relevância clínica e epidemiológica, resultante da interação entre mecanismos intrínsecos do envelhecimento e fatores hormonais específicos da transição menopáusica. A perda progressiva de massa muscular, força e funcionalidade compromete a autonomia, aumenta o risco de quedas e fraturas, e reduz a qualidade de vida das mulheres afetadas, impondo custos significativos aos sistemas de saúde e às famílias. As evidências científicas analisadas demonstram de forma consistente que a musculação, ou treinamento de força, constitui estratégia não farmacológica de primeira linha para prevenção e tratamento da sarcopenia nessa população. Os mecanismos de ação envolvem adaptações neurais e musculares que resultam em aumento da força, melhoria da funcionalidade e, quando combinadas com estratégias nutricionais adequadas, preservação ou incremento da massa muscular. A prescrição baseada em evidências, com frequência de 2 a 3 vezes por semana, intensidade moderada, volumes progressivos e duração mínima de 12 semanas, produz resultados clinicamente significativos e é segura para mulheres na transição menopáusica. A implementação de programas de musculação em contextos clínicos, ocupacionais e comunitários representa investimento estratégico na promoção do envelhecimento ativo e saudável. Gestores de saúde ocupacional, profissionais de recursos humanos, médicos e fisioterapeutas devem priorizar essa intervenção como componente essencial dos programas de promoção da saúde para mulheres a partir dos 45 anos. Futuras pesquisas devem investigar estratégias combinadas de exercício e nutrição,
Os efeitos de diferentes periodizações do treinamento e os determinantes de adesão em longo prazo para otimizar os resultados das intervenções. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Krusgentoft, A. J. et al., Sarcopenia, Revised European Consensus on Definition and Diagnosis. AG and Again, V. 48, número 1, p. 16 a 31, 2019. 2. Shen, L. K. et al., Asian Working Group for Sarcopenia, 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. Journal of the American Medical Directors Association, V. 21, número 3, p. 300 a 307, 2020. 3. World Health Organization, International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics, 11th Revision. Geneva, RU, 2018. 4. Fielding, R. A. et al., Sarcopenia, Undiagnosed Condition in Older Adults. Current Consensus Definition, Prevalence, Etiology, and Consequences. Journal of the American Medical Directors Association, V. 12, número 4, p. 249 a 256, 2011. 5. Sheffield, G. et al., Prevalence of Sarcopenia in the World, A Systematic Review and Meta-Analysis of General Population Studies. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, V. 16, número 1, p. 21, 2017. 6. Shen, Y. et al., Global Prevalence of Sarcopenia in Older Adults, A Systematic Review and Meta-Analysis. AG and Again, V. 51, número 10, p. AFAC 201, 2022. 7. Anagnostis, P. et al., Sarcopenia in Post-Menopausal Women, Is there any role for vitamin D? Maturitas, V. 76, número 4, p. 334 a 339, 2013. 8. Bealdart, C. et al., Prevalence of Sarcopenia, The Impact of Different Diagnostic Cut-off Limits. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, V. 19, número 4, p. 459 a 466, 2019. 9. Bazin, S. et al., Sarcopenia Definition, Deposition Statements of the Sarcopenia Definition and Outcomes Consortium. Journal of the American Geriatric Society, V. 68, número 7, p. 1410 a 1418, 2020. 10. Dent, E. et al., International Clinical Practice Guidelines for Sarcopenia, ICFSR, Screening, Diagnosis and Management. Journal of Nutrition, Health and Aging, V. 22, número 10, p. 1148 a 1161, 2018. 11. Rosenberg, I. H. Sarcopenia, Origins and Clinical Relevance. Journal of Nutrition, V. 127, número 5, p. 990S 991S, 1997. 12. Baumgartner, R. N. et al., Epidemiology of Sarcopenia Among Elderly in New Mexico. American Journal of Epidemiology, V. 147, número 8, p. 755 a 763, 1998. 13. Jansen, I. et al., The Healthcare Costs of Sarcopenia in the United States. Journal of the American Geriatric Society, V. 52, número 1, p. 80 a 85, 2004. 14. Land, F. et al., Sarcopenia and Mortality Risk in Frail Older Persons Aged de 80 Years and Older, Results from a Current Study. AG and Again, V. 42, número 2, p. 203 a 209, 2013. 15. Collins, B. C. et al.,
Aging of the Musculoskeletal System, How the Loss of Estrogen Impacts Muscle Strength. Bone, v. 123, p. 137 a 144, 2019. 16. Maltais, M. L. et al. Changes in Muscle Mass and Strength After Menopause. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, v. 9, número 4, p. 186 a 197, 2009. 17. Messier, v. et al. Menopause and Sarcopenia, A Potential Role for Sex Hormones. Maturitas, v. 68, número 4, p. 331 a 336, 2011. 18. Cipila, S. et al. Muscle and Bone Mass After Menopause, The Role of Hormones. Menopause, v. 27, número 4, p. 451 a 458, 2020. 19. Smith, G. I. et al. Sexually Dimorphic Effect of Aging on Skeletal Muscle Protein Synthesis. Biology of Sex Differences, v. 3, número 1, p. 11, 2012. 20. Thieland, M. et al. Protein Supplementation Increases Muscle Mass Gain During Prolonged Resistance Type Exercise Training in Frail Elderly People, a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of the American Medical Directors Association, v. 13, número 8, p. 713 a 719, 2012. 21. Deane, C. S. et al. The Effects of Resistance Exercise Training in Older Adults with Sarcopenia, A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, v. 14, número 3, p. 1211 a 1223, 2023. 22. U. S. Z. et al. Resistance Training for Sarcopenia, Systematic Review and Network Meta-Analysis. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, v. 14, número 1, p. 119 a 132, 2023. 23. American College of Sports Medicine. ACSMS Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11 TH ed. Filadélfia, Wolters Kluwer, 2022. 24. Garber, C. E. et al. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults, Guidance for Prescribing Exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 43, número 7, p. 1334 a 1359, 2011. 25. Fragala, M. S. et al. Resistance Training for Older Adults, Position Statement from the National Strength and Conditioning Association. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 33, número 8, p. 2019 a 2052, 2019. 26. Liu, C. K. et al. Resistance Training for Older Adults, Evidence Base, Mechanic SMS, and Future Directions. Journals of Gerontology Series A, Biomedical Sciences and Medical Sciences, v. 78, número 3, p. 367 a 374, 2023. 27. Phillips, S. M. et al. Resistance Exercise Load Does Not Determine Training Mediated Hypertrophic Gains in Young Men. Journal of Applied Physiology, v. 121, número 1, p. 90 a 99, 2016. 28. GRGIC, J. et al. The Effects of Short versus Long Interset Rest Intervals in Resistance Training on Measures of Muscle Hypertrophy, A Systematic Review. European Journal of Sport Science, v. 17, número 8, p. 983 a 993, 2017. 29. Schoenfeld, B.
J. et al., Dose-Response Relationship Between Weekly Resistance Training Volume and Increases in Muscle Mass, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Sports Sciences, v. 35, número 11, p. 1073 a 1082, 2017. 30. Houston, G. W. et al., Weekly Training Frequency Effects on Strength Gain, a Meta-Analysis. Sports Medicine, Open, v. 4, número 1, p. 36, 2018. 31. Board, Rua et al., Dose-Response Relationships of Resistance Training in Healthy Old Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, v. 45, número 12, p. 1693 a 1720, 2015. 32. Liao, C. D. et al., Effects of Elastic Resistance Exercise on Body Composition and Physical Capacity in Older Women with Sarcopenic Obesity, a Consort Compliant Prospective Randomized Controlled Trial. Medicine, v. 96, número 23, p. E715, 2017. 33. Wickberg, S. et al., Effects of Flexible Home-Based Exercise on Physical Performance and Falls, a Randomized Controlled Trial in Community Duel in Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society, v. 66, número 8, p. 1505 a 1513, 2018. 34. Beavers, K. M. et al., Effect of Exercise Training on Chronic Inflammation in Older Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. Brain, Behavior, and Immunity, v. 61, p. 98 a 107, 2017. 35. Phillips, S. M. et al., Protein Requirement and Supplementation in Strength Sports and Exercise. In Nutrition and Enhanced Sports Performance. London, Academic Press, 2019. p. 45 a 55. 36. Deutsch, N. E. et al., Protein Intake and Exercise for Optimal Muscle Function with Aging, Recommendations from the Aspen Expert Group. Clinical Nutrition, v. 33, número 6, p. 929 a 936, 2014. 37. World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva, RU, 2010. 38. Pescatello, L. S. et al., American College of Sports Medicine Position Stand, Exercise and Hypertension. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 36, número 3, p. 533 a 553, 2004. 39. Chodsko-Zajico, W. J. et al., Exercise and Physical Activity for Older Adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 41, número 7, p. 1510 a 1530, 2009. 40. Nelson, M. E. et al., Physical Activity and Public Health in Older Adults, Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 39, número 8, p. 1435 a 1445, 2007. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.